Fala pessoal, muito bom dia, tudo bem? Esse é o primeiro de nossos 2 encontros online essa semana, semana que vem. O objetivo desse vídeo, vamos tratar de um tema muito interessante relacionado à história, à mudança, a como as coisas chegaram ao ponto que a gente enxerga hoje no mercado de tecnologia, bens de consumo, produtos eletrônicos. Na sequência, uma atividade complementar com mais um vídeo falando de histórico e reforçando um pouquinho do Vale do Silício. Essa atividade deve ser postada, vou deixar disponível para vocês até o final de semana, né? Então tem um prazo razoável para a gente fazer essa atividade, responder as perguntas propostas. Arquivo deve ser submetido em formato PDF. Se você tiver dúvida como gerar, fez no Word, arquivo, salvar como PDF, ou pega o teu arquivo e leva para o ilovepdf.com. Faz a conversão automática, tá bom? Semana que vem também online. Conto com vocês por aqui para assistir essa aula e para fazer as atividades. Sem mais delongas, vamos começar. Então, um pouquinho de histórico, falar um pouquinho dessa história e como a gente chegou nesse cenário de inovação, de mercado, de tecnologia. Bom, como vocês sabem, já deram uma lida nisso aqui, já passaram pela faculdade, ou então já deve ter ouvido em algum momento da história, filmes. Os primeiros computadores eram imensos, principalmente por uma questão técnica, disponibilidade de tecnologia, disponibilidade de recursos, o tipo de tecnologia utilizada, válvulas a vácuo. Então, tinha uma série de limitações técnicas que tornam muito distante do que hoje a gente consegue fazer com um smartphone ou com uma calculadora de mesa. Essa evolução, ela se deu de forma muito rápida, né? Então, saindo ali de válvula para transistores, década de 70 não existia um cenário de usuário doméstico. Essa percepção veio de um grupo de jovens, um grupo tanto de engenheiros quanto depois pela Apple, na sequência IBM, demais fabricantes e montadores de computadores integrados. Mas foi justamente nesse período dos anos 70 e 80 que surgiram as marcas mais conhecidas e começou a ser estabelecida a cultura de compra, de posicionamento de empresa como a gente conhece. Então, assim, para citar, a Intel, né, que está aqui no primeiro da lista, aqui, volta de cá, a Intel está no mercado aí desde 1971, né, com os chips da Intel. Então, quando aquele sobrinho, quando aquele parente citava durante muitas vezes que você vai comprar o computador e deveria priorizar um processador da Intel, tinha muito de verdade, porque é uma empresa tradicionalíssima de mercado. Faz isso há muito mais de 50 anos, né? Então, você tem uma geração de computador que sai do Altair, Apple I em 76, Apple II em 77. E aí o que eu queria compartilhar com vocês é esse momento aqui, essa virada de chave. Iniciozinho da década de 80. O que estava acontecendo nos Estados Unidos, mais especificamente ali na região da Califórnia, Palo Alto, Vale do Silício? A IBM sempre foi conhecida, principalmente para os mais jovens aqui em sala, fica o dever de casa adicional. Dá uma pesquisada em quem é a IBM, quem foi e quem é a IBM, tá? É uma das empresas mais tradicionais de mercado. Me arrisco a dizer que muitos de vocês, os mais jovens, não vão conhecer a IBM, enquanto quem já tem um tempinho de estrada, quem já está ali com seus 30, 40 anos, vai lembrar que IBM foi uma das grandes. O que o Google é hoje para o mercado de tecnologia, o que a Apple, né, Nvidia, a IBM já foi essa empresa. Então era inimaginável você lidar com o mercado de tecnologia sem necessariamente passar por alguma tecnologia IBM, sem pensar em alguma certificação ou querer trabalhar para a IBM. Foi uma das grandes. Mas a IBM, nesse momento que a gente está falando aqui, e o histórico de produto da IBM vai muito além de computadores, tá? Então, desde cortador de queijo, a IBM já fabricou. Mas a IBM, nesse momento da história que eu estou fazendo referência aqui, ela estava muito focada no mercado de grande porte, né? Então, grandes máquinas, a gente tinha um período de guerra,
indústria militar em ascensão, então máquinas cada vez mais robustas e mais parrudas, ocupando o prédio inteiro, é, e uma necessidade muito grande de poder computacional, mas não se falava de usuário doméstico. E foi justamente nesse cenário que você tem pequenas iniciativas começando ali em faculdades, grupo geek, entusiastas de tecnologia, montando circuitos para tentar chegar a algo que fosse para brincar ou para prototipar, mas acabou virando uma solução. E essa primeira solução veio da Apple, né? Então, a Apple, quando surge aqui com Apple I, Apple II, lá na frente vai sair Macintosh, Lisa, a Apple já estava muito na frente com relação à conquista de usuário doméstico e entrada nas escolas, né? Então, durante muito tempo, a Apple saiu de fundo de garagem, como conta a história, para chegar a uma empresa acima de 4.000 funcionários. Quando isso acontece, a IBM se dá conta que existe sim uma necessidade de computadores pessoais, surge com o padrão PC, né, Personal Computer, e num período ali de pouco mais de um ano, esse produto já está à venda, escalando, e correndo atrás de um prejuízo baseado na padronização. Então, se o cenário que a gente tem hoje, em que o usuário faz referência, pega meu telefone celular, porque isso aqui é um Xiaomi, né? Pega um celular e um outro usuário fala, pega meu iPhone, por favor, até exemplo que eu usei em sala de aula, pega meu iPhone, isso vem muito de cultura, né? Enquanto uma empresa estava esmerando na usabilidade, e ainda nem se falava disso com esse nome, na experiência do usuário, na acessibilidade, na padronização, a outra estava preocupada com intercompatibilidade, né? Com que os componentes fossem intercambiáveis. Eu ter vários fornecedores de memória, vários fornecedores de tela, vários fornecedores de teclado, o que de fato fez com que o mercado escalasse. Isso é muito interessante e a gente vai aprimorar esse estudo quando a gente começa a olhar Steve Jobs mais jovem, o Wozniak, já teve algumas vezes no Brasil, palestra sensacional, que é o engenheiro de fato que fez as coisas acontecerem, sai da HP. E eu queria fechar aqui, para a gente participar das atividades e começar a pensar, dá uma lida sobre o histórico da IBM, quem foi a IBM até chegar a utilizar o nome Lenovo, grupo chinês que comprou a marca, né? E eu queria compartilhar com vocês isso aqui, ó. Principalmente para quem está começando a carreira. É muito comum a gente ver pessoas tomarem lados, né? Então, do lado de cá tem o Bill Gates, do lado de cá Steve Jobs, e muitas pessoas têm um posicionamento muito aguerrido do tipo, eu só uso OS, eu só gosto de Mac, eu só gosto de Windows, o Windows não funciona, não presta, tem falha de segurança, ou ainda eu só uso Linux. E é uma discussão que fica muito aqui da ponta, muito no varejo, sendo que a grande verdade aqui, no Vale do Silício, até pessoas que concorrem, competem pelo mercado, eles não são inimigos. Existe um fair play, existe um grau de admiração. Essa foto, para mim, é muito icônica porque Bill Gates e Steve Jobs estavam numa fase das mais aguerridas, das mais competitivas, dos dois aí na foto jovens, cada um tentando implantar a tua empresa, a Microsoft, Apple, OS ou Macintosh, né, e o Windows, tentando mostrar as qualidades e virtudes de cada uma dessas empresas, críticas severas ao comportamento, a plágio, a roubo de tecnologia, mas ainda assim a forma como o Jobs olha para o Bill Gates. E o Bill Gates, em diversas outras palestras, reflete e se posiciona com relação ao Jobs, a gente percebe que existe um respeito e até parceria. Empresas que já foram sócias, né? A Microsoft já foi dona de parte da Apple, já foi acionista e já compartilharam projetos, entre tantas outras coisas. Então, é interessante refletir que o mercado de tecnologia, por mais que tente se criar uma rixa, uma discussão por coisas menores, comportamento, ego, não sei o quê, mas a grande verdade é que são empresas. E o foco é em resultado, é em produtividade, é resultado aos acionistas e entrega de produto de qualidade. Então,
O cenário, para fechar aqui essa introdução e a gente começar a falar de atividade, o cenário de inovação, a cultura do Vale do Silício, ela foi forjada justamente aqui pelo menos do que diz respeito à computação, essas 2 décadas são decisivas. Mas o Vale do Silício só existe por uma série de razões econômicas, políticas, que foram definidas ao longo do tempo. E essa é a proposta da atividade que vem na sequência. Eu estou deixando para vocês um vídeo aqui embaixo no Moodle, tá? Então você vai assistir primeiro esse vídeo, na sequência esse outro falando um pouquinho de histórico e vamos responder o questionário. Para entender e para embasar que as coisas não acontecem ao acaso. Às vezes são décadas, talvez séculos, de planejamento para que as coisas comecem a acontecer. Você precisa ter uma base, ter uma cultura, ter uma população disposta a correr risco, a mudar, a pesquisar, a compartilhar. E essa cultura não é definida da noite para o dia. Então, quando a gente fala de cultura do Vale do Silício, né, um comportamento, a gente percebe que isso foi criado na Califórnia por gerações. Quando você ouve que Bill Gates largou a faculdade, ou não terminou, ou Jobs largou a faculdade, a gente deve também lembrar que não foi qualquer faculdade, né? Os caras eram os melhores no que estavam fazendo e acharam que naquele momento o que a educação formal fornecida, ou o que eles estavam aprendendo com os colegas, estava aquém das capacidades que eles tinham pesquisando nas horas livres. Então, percebe que isso é muito cultural, né? Até do ponto de vista de abandonar um projeto para pivotar e começar outra coisa, mas até para a família aceitar e compartilhar isso. Então, vou encerrar por aqui esse nosso primeiro encontro. Termino o vídeo. Falamos mais um pouquinho de Vale do Silício no segundo. Postem atividade até sábado, tá bom? Conto com vocês.